Como é que você tem lidado com a sua falta? Alguns de nós lidamos com a falta a partir de padrões repetitivos que, por vezes, são prejudiciais à nossa saúde. Outras pessoas simplesmente negam a falta, né? Elas negam que isso existe. E, a partir disso, funcionam dentro de uma alienação imaginária. Outras pessoas agem pela busca incessante da falta, né? Quase como se ela não conseguisse aproveitar o momento atual, como se ela não conseguisse ter prazer na vivência, né, no momento do agora. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui diz sobre o objeto A, e esse objeto ele vai se configurar dentro de cada estrutura subjetiva. Mas é claro, eu estou falando de estrutura subjetiva a partir da clínica descontinuista. Quer saber mais sobre como isso funciona e o que é uma clínica descontinuista? Me acompanha no vídeo que a gente vai descobrir. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras na ausência do conhecimento. Eu sou João Pedro, psicólogo e psicanalista, e essa aqui faz parte de uma playlist sobre o objeto A. Então, caso você não tenha visto outros vídeos, talvez seja interessante, tá? Dá uma olhada lá, vou deixar linkado aqui. E hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre o objeto A e estruturas psicopatológicas, né? Estruturas psíquicas. Mas, antes da gente falar de estrutura, eu quero trazer o que é uma estrutura dentro de uma clínica lacaniana, né? Para que nós não cometemos equívocos, né? Para que a gente perceba que a clínica estruturalista dentro do Lacan não é algo fechado, assim como acontece por vezes dentro da clínica psiquiátrica tradicional, né? E aí, para falar sobre o diagnóstico como algo paradoxal, né? Eu vou utilizar essa referência aqui, né, que é o livro de Psicopatologia Lacaniana, volume da Semiologia, e também, é claro, a gente vai acabar falando de algo sobre nosologia, e é com isso que a gente vai desenvolver a ideia de clínica continuista e descontinuista, tá? Então, essa aula, a gente vai iniciar por aí, beleza? Então, o que acontece? Dentro dos diagnósticos da clínica psicanalítica lacaniana, a gente não trabalha com um mero encaixe em clínicas nosográficas, né? Pelo contrário, o diagnóstico lacaniano ele vai operar para uma clínica descontinuista. E o que isso vai significar? Tá? Vai significar que a gente não tem o objetivo de encontrar uma continuidade linear dentro daquilo que a gente vai estabelecer como diagnóstico, né? Linear no sentido homogêneo da palavra. Mas os sintomas que são apresentados pelos sujeitos, eles vão ser capazes de identificar uma estrutura fundamental que vai trazer como pano de fundo uma experiência subjetiva que vai ser marcado por algumas rupturas, por inconsistências, por aquilo que é fundamental, mas que não vai se encaixar perfeitamente. Ou seja, a gente vai perceber que dentro dessas estruturas psíquicas sempre há algo de precário ou algo vai depurar dentro desse funcionamento. E é justamente isso que vai se depurar, isso que vai se apresentar como uma precariedade, que é importante dentro de um manejo clínico, dentro da direção do tratamento. Portanto, o diagnóstico em psicopatologia, ele é paradoxal, certo? Para você saber melhor sobre isso, eu recomendo que você dê uma olhada lá na playlist sobre psicopatologia lacaniana, em que a gente vai começar essa discussão sobre paradoxo, desde lá da história da loucura com Michel Foucault, certo? Em que a gente vai trazer justamente quando é que isso se iniciou e quando que começaram a segregar comportamentos ou expressões que eram tidas como loucura. Mas, retomando aqui na clínica psicanalítica lacaniana, a gente tem que, o nosso interesse é buscar algo singular e irredutível do sujeito. E algo algo singular e irredutível na lida dele com aquilo que se apresenta como real, como simbólico e como imaginário. A gente não vai manifestar, a gente não vai rotular essa lida com real, simbólico e imaginário como uma manifestação sintomática superficial. Mas a gente vai pensar na escuta da singularidade do sujeito, buscando uma lógica do inconsciente que organiza o seu sofrimento,
E é justamente sobre essa lógica do inconsciente que organiza o sofrimento que a gente vai falar na hora de lidar com o objeto A. O Lacan, ele vai pensar o nó borromeano, né, que é o real simbólico imaginário, e no meio do nó borromeano ele vai pensar o objeto A, certo? E esse objeto A está situado aí justamente porque ele é aquilo que vai, vamos dizer assim, metaforizar o vazio estrutural. Ou seja, o objeto A ele vai aparecer como aquilo que a gente investe libidinalmente para que a gente possa lidar com as nossas estruturas, com aquilo que se apresenta como pano de fundo dentro da nossa dinâmica psíquica. Então, o objeto A, ele não é um objeto no sentido comum, mas ele é um objeto que ele é causa do desejo. Ele é aquele objeto que impulsiona o sujeito a desejar incessantemente, né? Então, o desejo, lembrando que o desejo, né, ele vai funcionar a partir de um vazio estrutural. E a configuração desse desejo, do objeto A, vai variar de acordo com cada estrutura clínica e vai moldar a relação do sujeito com o desejo, do sujeito com o gozo, do sujeito com o grande outro. Então vamos começar falando da neurose, tá? Na neurose, o sujeito está fundamentalmente alienado na linguagem, na ordem simbólica, ou seja, não há foraclusão do nome do pai, né? Não há foraclusão da metáfora paterna. Aqui, dentro da neurose, a castração simbólica ela é reconhecida e se apresenta de formas distintas, tanto na histeria quanto na obsessão. Dentro da histeria, o objeto A vai se manifestar principalmente através de uma insatisfação constante e da busca incessante por um reconhecimento que nunca é plenamente alcançado. A histérica ela vai questionar o desejo do outro e de forma insatisfatória. Então, ela vai operar a partir de uma identificação imaginária com a falta do outro. E o sintoma histérico, ele vai funcionar como uma forma de endereçar uma questão ao outro. Dentro da psicanálise lacaniana, a gente fala que a histérica ela tem a intenção de furar o grande outro, né? Ou seja, de furar o significante mestre. Vou apresentar um exemplo clínico para vocês, tá? Imaginem que uma paciente histérica, ela apresenta queixas somáticas. E, por vezes, essas queixas somáticas são algo vago, algo que sempre muda de lugar, né? Uma hora é uma dor de cabeça, outra hora é uma dor de barriga, outra hora é uma dor no joelho, outra hora é uma dor no ombro. Enfim, e dentro das investigações isso não tem uma causa orgânica aparente. Esses sintomas, que vão se apresentar vagos, mutáveis, sem uma causa orgânica aparente, em que a gente não vai ter um nome para eles dentro de um diagnóstico, eles podem ser interpretados e os sintomas eles vão aparecer como uma forma de despertar o interesse e o desejo do outro em relação ao sofrimento que é acometido na histérica. O grande outro aqui nesse exemplo, ele vai se apresentar dentro dessa busca incessante por atenção e validação. Já na obsessão, a gente tem uma coisa diferente, né? O objeto ele vai estar ligado a uma dúvida constante e a tentativa do obsessivo vai ser justamente controlar o outro através de uma certa ritualização, através de um pensamento constante. Por isso que é um pensamento que se apresenta obsessivo. A lógica do obsessivo aqui é buscar uma certeza absoluta e tentar anular a contingência e a falta inerente ao desejo, ou seja, ele tenta negar a castração, é uma tentativa de negar a castração. E o objeto aqui ele vai se apresentar como algo angustiante. Como exemplo clínico, a gente pode pensar no paciente obsessivo que apresenta rituais de lavagem das mãos, por exemplo, compulsivamente. Isso provavelmente vai estar motivado pelo medo da contaminação. Só que esse ritual ele pode ser interpretado como uma tentativa de controlar a angústia que é relacionada à falta e à incerteza. Falta incerteza em relação à contaminação. Nesse sentido, vai ter um ritual de purificação simbólica que nunca vai ser alcançado plenamente. Por isso que isso vai se apresentar compulsivamente. Nesse caso, o grande outro, ele se apresenta como um pensamento intrusivo e repetitivo. Nesse exemplo específico, pelo medo da contaminação. Muitas vezes esse conteúdo vai ter um caráter, né, vai ter um fundo agressivo, que o sujeito vai tentar neutralizar através de compulsões ou atos mentais. Dentro dessas duas formas que eu trouxe, da histeria e da obsessão, a gente vai estar dentro do campo da castração simbólica, reconhecido, ou seja, não houve a foraclusão da metáfora paterna, do nome do pai. Já na psicose, a gente tem a foraclusão do nome do pai e um significante fundamental para a estruturação da ordem simbólica. Isso vai implicar uma relação radicalmente diferente com a linguagem, com o outro e com o objeto A. Aqui a gente não tem a castração operando. Recomendo fortemente esse livro aqui sobre psicose, a Psicose Ordinária, do Jacques Lamillère,
em que ele vai falar sobre como que a psicose vai se apresentar na contemporaneidade e vai fazer uma releitura também do caso freudiano do Schreber, né? Uma releitura a partir da releitura do Lacan. E aí, de forma sintetizada, tá? Dentro da psicose, a gente tem a esquizofrenia e a paranoia, né? Na esquizofrenia, o objeto A ele vai aparecer de forma desconectada e fragmentada. Ele não vai ter essa mediação da metáfora paterna, como a gente estava conversando, e vai ter uma dificuldade para a simbolização, para a construção de um sentido estável para a experiência do sujeito. E na esquizofrenia, o sujeito vai vivenciar o objeto A no próprio corpo, justamente por não ter a mediação da metáfora paterna, né? Ou seja, as vozes, as alucinações vão aparecer como sensações corporais. Dentro de um exemplo clínico, um paciente com esquizofrenia, ele vai relatar que ele vai ouvir vozes que vão comentar as suas próprias ações ou vão lhe dar ordens. Essas vozes elas podem ser interpretadas como a irrupção do objeto A dentro do campo da linguagem, sem a mediação simbólica da metáfora paterna. Esse funcionamento na esquizofrenia vai refletir uma dificuldade na constituição de uma imagem corporal unificada. Ou seja, isso reflete aquela dificuldade de perceber aquela imagem do espelho como algo conciso, íntegro, né? Algo unificado. Já na paranoia, dentro da psicose, a gente tem um objeto A que ele vai se manifestar por uma interpretação delirante. E vai haver uma crença de perseguição ou de controle por parte do outro. Vai haver uma tentativa de dar sentido para o real através de uma construção delirante que vai visar tamponar a falta simbólica. O objeto A ele vai ser projetado no outro, ele vai aparecer como uma intenção má. Esse grande outro ele vai se apresentar, ele vai se expressar a todo momento tentando sabotar esse sujeito. Nesse sentido que ele vai se apresentar como um persecutório ou como paranoico. Num exemplo clínico, o paranoico ele vai desenvolver a crença, por exemplo, de que os vizinhos estão vigiando ele. Ou então ele está sendo perseguido por agentes secretos. Esses agentes eles estão querendo algo que ele tem de muito valioso. Essas interpretações elas têm a tentativa de dar sentido a uma angústia que é radical e vai projetar no outro a causa do sofrimento. Já na perversão a gente vai ter uma operação de negação, né, que é o desmentido da castração simbólica. O perverso ele vai se colocar como instrumento do gozo do outro. Buscando completar a falta que ele imagina existir no outro. Geralmente, o objeto dentro da perversão ele vai estar fetichizado, tá? E ele vai funcionar como um objeto parcial que vai buscar tamponar a falta e vai garantir um gozo pleno. Então, o perverso ele vai organizar a sua realidade de forma a manter a crença de que a castração pode ser evitada e o objeto A ele vai desempenhar um papel crucial dentro da economia psíquica do próprio sujeito. Então, a gente vai ter cenários e práticas aí que vão ser ritualizadas dentro da perversão. Então, a gente tem um fetichismo sexual de um objeto e, geralmente, esse objeto ele vai funcionar como um substituto imaginário do falo. Isso vai permitir que o sujeito entre numa ilusão de negação da castração e uma forma de obter o gozo. Na perversão, isso também pode se apresentar dentro do sadomasoquismo, né? Em que a gente vai ter um sujeito que ele vai buscar o gozo através de uma dor, né, que vai ser infligida ou recebida, em que ele vai encenar uma dinâmica de poder controlar a falta do outro. E a gente tem também a questão do autismo, que eu vou apresentar para vocês aqui como se fosse uma quarta estrutura, apesar da gente ter uma longa discussão dentro da psicanálise lacaniana sobre o autismo ser uma estrutura ou não, sobre o autismo estar dentro da psicose ou não, mas de toda forma a gente já tem uma tese apresentada pelo Patrício, né, de que o autismo ele vai ser uma quarta estrutura clínica que existe uma característica distintiva que é sobre uma modalidade singular de ancoragem de La Língua. La Língua que é um conceito lacaniano que vai ter uma função específica dentro do objeto autístico que ele vai se apresentar como um sintoma, né? Um sintoma, na verdade, um sintoma com TH. Por que essa questão sobre o autismo, né? Porque dentro da noção do objeto autístico, a gente vai ter uma sugestão de que determinados interesses que são desenvolvidos pelas pessoas autistas, eles não vão funcionar primariamente como objetos de troca na relação com o outro. Eles vão funcionar, na verdade, como invenções singulares que é capaz de estabilizar o sujeito. É uma forma de circunscrição do mundo subjetivo. Nesse sentido, o autismo ele vai ter uma forma singular, particular de lidar com aquilo que se apresenta como real. Então aqui a gente não tem a inscrição da metáfora paterna, né? A metáfora paterna ela vai operar desmentida dentro de uma perversão, ela vai operar de forma fora cluída dentro de uma psicose e ela vai operar de forma integral, né? Ou seja, integralizada
dentro da neurose, né? Aqui, dentro do autismo, a gente não está falando de metáfora paterna, mas a gente está falando de um momento anterior à metáfora paterna, né? Em que a gente tem esses conceitos de la língua e de sintoma dentro da teoria lacaniana. Então, os objetos, que no caso seria o objeto A, ele não vai aparecer como um mediador de troca dentro da constituição subjetiva, mas ele vai operar como um sintoma. E esse sintoma ele vai permitir à criança, né, o sujeito autista, a circunscrever e dar consistência ao seu mundo interno. Por isso que, por vezes, o autista ele tem um apego a um objeto, né? E esse objeto ele vai estabilizar o sujeito em frente ao real, né? E essa forma de estabilização, ela tem a ver com o sintoma. Essa maneira de funcionamento do objeto dentro da clínica do autismo, né, a partir do sintoma, tem a ver com a língua, que vai se diferenciar dentro de uma lógica do objeto de fetiche na perversão ou nos fenômenos da psicose ou na neurose. Bom, então essa é a aula sobre o objeto A e as estruturas clínicas. Eu realmente espero que isso não tenha sanado as suas dúvidas, mas sim desperte questões para que você busque mais coisas, mais conhecimentos, como, por exemplo, nesses livros que eu trouxe para você aqui, tá? Porque eu acredito que isso vai valer muito a pena para o teu manejo clínico, para a tua escuta, né? Para que você possa afinar a sua escuta e possa pensar ali, dentro da sua prática clínica, aquilo que realmente interessa. Beleza? E para mais elucubrações psicanalíticas, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. É isso, um abraço e até a próxima!